vocês, muito provavelmente, já ouviram um discurso de que todo gótico é triste, isolado, mas será que isso é verdade ou sequer faz sentido com a subcultura? Então, oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouco sobre isso e um pouco sobre saúde mental também. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sempre via comentários assim aqui no canal e até eu ouvia mesmo as pessoas por aí discutindo sobre isso, se o gótico realmente é triste e tudo mais. E eu confesso que eu acho irritante a ideia de que qualquer pessoa alternativa que tenha um estilo um pouco mais sombrio seja uma pessoa triste, isolada. Eu acho que quando a gente se expressa visualmente, a gente acaba ficando feliz. Por mais que nosso estilo não pareça ser tão feliz. Eu sei, pode ser um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar melhor pra vocês nesse vídeo. Quem acompanha meu canal há mais tempo sabe que eu já sou gótica há alguns anos, né? E eu já tive vários visuais diferentes. E uma coisa que pra mim prova que o gótico não é necessariamente triste é que você só consegue estar mais próximo e assim ter paciência e ânimo mesmo pra poder montar visuais. Você só consegue fazer isso quando você não tá se sentindo tão mal. Então, todas essas épocas em que eu tinha visuais que as pessoas viam como algo muito maluco, exagerado, ou até que eu tava com algum problema mesmo na minha cabeça, foram épocas que eu estava realmente muito feliz, tá? Inclusive, atualmente eu me sinto bem da minha saúde mental e eu voltei a me expressar bastante, se você comparar com épocas que eu não estava tão bem. Então, esse é o primeiro sinal, na minha opinião, de que o gótico ou o alternativo mesmo não tem uma relação direta com você estar triste. Não faz muito sentido. Mas agora falando sobre o conteúdo em si da subcultura gótica, como a música e a literatura que tem uma tendência mais mórbida ou melancólica, eu acho que é importante primeiro a gente entender que são formatos de arte. E dentro da arte as pessoas vão expressar vários tipos de sentimentos diferentes. O gótico é uma subcultura muito romântica. E o romantismo, quando a gente põe ele num nível ultra romântico, eu diria, a gente vai encontrar vários elementos mórbidos e melancólicos, tá? A gente cai nisso. Escrever coisas assim ou curtir esse tipo de música não significa que você necessariamente vai ser assim. Até assim, no caso de realmente viver o que os personagens dessas histórias vivem, sabe? Até porque, assim, você poderia até ser preso se você pegar algumas das histórias como as do Álvaro de Azevedo, por exemplo. Então, existe esse tipo de coisa, assim. Eu diria que o gótico, ele tem uma tendência a ser um tanto melancólico e a ter alguns pensamentos profundos, principalmente se você é uma pessoa que se importa bastante com as letras por trás das músicas e também pela literatura. Mas é uma coisa muito artística, sabe? E nesse sentido de você ser uma pessoa um pouco melancólica, existe um lado também de você enxergar as coisas de uma forma um tanto diferente, sabe? Não quer dizer que você seja uma pessoa realmente depressiva ou coisa do tipo. É meio que uma forma de ver o mundo um pouco diferente, eu diria. Então, assim, as pessoas pensam que por você curtir um determinado tipo de arte, automaticamente você vai ser uma pessoa que vai se identificar por completo com aquilo, o que não é necessariamente uma verdade. Então, lamento por interromper o vídeo, mas eu não sei o motivo, porém foi só eu ligar minha câmera que a minha vizinhança inteira resolveu fazer todo tipo de barulho. E eu tô tendo que respirar fundo e manter a minha calma, combinou perfeitamente com o tema, né, de saúde mental, se você parar pra pensar. Mas eu tô tendo que fazer isso porque, cara, tipo, são 8 horas da manhã, eu acordei cedo, preparei tudo pra poder gravar o vídeo, e aí todo mundo resolveu fazer isso.
só na hora que eu liguei a câmera. Se eu desligar, eles param. Parece ter um complô contra mim. Mas enfim, vamos continuar com o tema. E voltando a falar um pouco sobre essa questão de visual, uma coisa que eu também lembro é que várias pessoas chegaram a me mandar mensagem comentando coisa bem parecida, tipo, ai, Steph, depois que eu comecei a me expressar mais, eu me sinto bem mais leve. Porque assim, ter coragem pra poder ter um estilo que é um pouco diferente não é uma coisa fácil pra todo mundo, né? Muitas pessoas têm aquele medo do julgamento, de alguém comentar alguma coisa, enfim, né? Então, eu acho que até isso é um ponto positivo também, porque você teve aquela segurança o suficiente para poder se vestir da forma que você quiser. E às vezes não só isso, mas também, né, dentro da subcultura gótica, ter a coragem de cantar ou escrever alguma coisa não é uma coisa tão simples quanto a gente pensa. Eu não costumo comentar tanto sobre isso aqui no canal, porém eu já passei por um episódio bem conturbado de ansiedade. Bom, como vocês sabem, eu sou autista e assim, geralmente as pessoas autistas já têm uma certa relação com a ansiedade. Hoje em dia, minha ansiedade ela é muito controlada, é muito difícil eu ter uma crise, um ataque por causa disso, tá? Eu tô bem tranquila e bem feliz nesse sentido. Mas já houve um período em que eu tava bem mal. E uma coisa que eu garanto a vocês é que nesse período eu não conseguia ter ânimo não só pra montar um visual, mas pra poder consumir mesmo as coisas que eu gosto. Eu não lia nada, quase não ouvia música, ou quando eu ouvia era sempre músicas muito conforto, sabe? Tipo assim, quando eu tô bem, eu gosto de pesquisar coisas novas, escutar álbuns inteiros, pesquisar sobre os artistas, sobre as letras das músicas, e eu não tinha esse ânimo nesse período, tá? Então, agora que eu tô melhor, eu tenho um ânimo pra ler. Esse ano eu já li várias coisas. Ânimo pra poder pesquisar filmes góticos, ou filmes em geral, e música também. Então, esse ano eu já consumi bastante coisa dentro da subcultura, e eu acho isso fantástico, porque quando você tá bem, você consegue fazer isso, sabe? Então, pra mim, isso é uma das provas que realmente, não só pro gótico, mas pra qualquer coisa assim, artística, isso tá relacionado a algo positivo pra você. Pelo menos é a forma que eu enxergo. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto porque existem muitos estereótipos por aí. Principalmente na TV, a gente vê muita reportagem sempre tentando ofender pessoas assim, ou até mesmo assustar, às vezes, os pais, sabe? Tipo, se meu filho, ele curte tal coisa, ele vai me odiar, ele vai ficar isolado, o que nem sempre é verdade. Eu digo nem sempre porque tem adolescentes que às vezes vão fazer esse tipo de coisa por pura modinha mesmo, né? Eu confesso pra vocês que eu sinto que a maior parte das pessoas, elas só acabam se tornando alternativas de verdade na vida adulta. Não que você não seja alternativo quando você é adolescente, mas tipo assim, parece que se concretiza mais. Porque muitos adolescentes às vezes realmente usam essas coisas pra poder chocar os outros e nem sempre tem um significado mesmo pra eles. Mas quando você vê uma pessoa adulta que é alternativa, geralmente é algo mais concreto, tá? Me perdoem, adolescentes, vendo esse vídeo. Mas enfim, eu acho que esse vídeo ficou um pouco vago, porém era um pensamento que eu estava tendo, já que eu vejo muitas pessoas, assim, que realmente acreditam nesse estereótipo. E eu penso assim, cada um tem a sua própria personalidade, nem todo mundo vai ser alegre, agitado, felizão o tempo todo. Tem pessoas que são mais introvertidas, que são mais sérias, e eu acho que a gente também precisa respeitar esse tipo de pessoa, de personalidade, tá? Nem todo mundo tem que ser, assim, um sol no ambiente o tempo todo. Mas eu acho que o mais importante mesmo é a gente não ficar alimentando o estereótipo, principalmente de coisas que estão associadas a doenças mesmo psicológicas, porque assim, gente,
Se é uma doença, não tem nada a ver com a subcultura, não tem nada a ver com você ouvir tal música, ver tal filme, tá? Se você tá realmente se sentindo muito mal, o importante é que você busque algum tipo de ajuda e não fique usando coisas aleatórias para poder justificar problemas assim, tá? Porque o que não falta dentro da subcultura são pessoas alegres, simpáticas e que, se você parar para observar, até mesmo em eventos, pessoas assim conversando, vocês vão ver que são pessoas normais, como qualquer outro tipo de pessoa. Então, eu detesto esse tipo de estereótipo, definitivamente. E que esse vídeo também sirva para os pais que às vezes ficam assustados quando vem esse tipo de coisa. O mais importante, de verdade, é você conseguir se comunicar, tá? Com seus filhos. Se vocês acham que eles estão mais isolados, coisa do tipo, se comuniquem. Não fiquem criando teorias quando vocês podem simplesmente conversar e procurar entender mais, né, o que está acontecendo. Mas enfim, pessoal, vocês já passaram por situações assim, das pessoas criarem esse estereótipo sobre vocês? O que vocês pensam? Vocês acham que pode ter mais relação mesmo a subcultura gótica com alguns pensamentos assim? Qual é o relacionamento de vocês com esse tipo de coisa? Eu acho que também é importante ouvir opiniões diferentes, tá? Esse vídeo poderia ser bem melhor, mas infelizmente aconteceram essas confusões aqui no meu bairro. Mas a gente tá, controlado. Muito obrigada por assistirem e até mais!